Dá like e se inscreve no canal. Na novela O que a Vida Me Roubou de 24 de agosto de 2020, Rosário chama Montserrat para ir até a sala dialogar com Laurinho. Ele começa a falar do dia do casório e o que se passou. Diz ainda que conheceu uma menina de nome Victoria, que disse-lhe que seu tio tinha um nome de Alessandro e que vivia em terras argentinas. Montserrat fica muito surpresa e pensa que Alessandro pode mesmo estar vivo. Então, Montserrat reclama com José Luiz por ele ter pedido a Laurinho que escondesse dela o assunto de Alessandro, mas ele a responde que o fez apenas para evitar que Montserrat se machucasse. José Luiz afirma que antes precisava estar certo de que Laurinho estava mesmo dizendo a verdade. Graziella vai desabafar com Macário por ele não tê-la dito que sua filha estava viva e que esta pode ser Fabiola Guilhem. Maria vai atrás de Ezequiel em sua residência. Carlota abre a porta, questionando que deseja falar com seu marido. Ezequiel pede para Carlota que permita a entrada de Maria, pois precisam falar. No escritório de Ezequiel, ele toma Maria pela cintura e reclama da cena que ela fez. Maria responde que não quer saber de nada, só deseja que ele devolva o testamento original do pai de Alessandro. Nádia e Montserrat se falam no jardim da residência de Pedro Medina. Montserrat questiona Nádia há quanto tempo ela está ali. Nádia fala para sua filha ir brincar enquanto está falando com Montserrat. José Luiz e Pedro falam a respeito de Alessandro e seu estado vegetativo, porém José fala para Pedro que isso não é verdade. Na mansão Mendonça, Carlota fica próxima à porta do escritório de Ezequiel para escutar a conversa entre ele e Maria, pois ficou intrigada por Maria ter ameaçado seu marido. Graziella a surpreende ouvindo atrás da porta e chama a sua atenção. Montserrat e José Luiz voltam à sua casa e ela diz que se emocionou muito ao reencontrar sua amiga, e que isso a deu esperança de que Alessandro também esteja vivo. Ela pede a José que não a deixe só. José Luiz a beija e sai. Amélia fica surpresa de que Graziella a tenha chamado para conversar depois de uma discussão. Graziella responde que precisa que ela a entenda, pois é muito orgulhosa mesmo. Graziella pergunta a Amélia se não comentou com ninguém sobre sua filhinha. Amélia responde que não, pois prometeu guardar segredo, e jamais seria capaz de comentar isso com ninguém. Graziella chora e Amélia a aconselha a resignar-se, já que sua filha está morta. Fabiola diz a Pedro que já sabe que ele expulsou Amélia de sua casa para receber sua esposa Nádia, e que se ela foi capaz de sobreviver, Alessandro também pode estar vivo. Pedro responde que Alessandro está morto e que não tem por que preocupar-se. Adolfo fica surpreso e fala para Maria que não pode crer que ela tenha recuperado o testamento de Alessandro, mas que ela deve ter muito cuidado, pois se transformou em uma pessoa incômoda para Ezequiel. Maria o responde que já provou não ter medo de nada. Na novela O que a Vida Me Roubou de 25 de agosto de 2020, Rosário pede para Montserrat que fique muito bonita, pois tem um compromisso com sua tia Carlota. Montserrat entra na igreja e fica muito espantada ao ver Alessandro. Logo em seguida, eles se abraçam muito comovidos. Rosário se preocupa ao ver frente a ela José Luiz, que a pergunta por Montserrat. Ela responde que não viu a jovem. Montserrat, aos prantos, abraça Alessandro e o recrimina por ter ido sem ela. Alessandro responde que esclarecerá tudo com ela. Josefina fala para Adolfo que ele segue sendo o mesmo de sempre. Quando ele diz estar apaixonado por ela, Josefina não acredita. Adolfo aceita que ela não tenha uma boa opinião dele, mas diz, de coração, que está apaixonado. Montserrat fala para Alessandro que passou 7 anos chorando por sua ausência, e é muito tarde para eles. Alessandro diz que esteve os 7 anos em coma e que chegou justamente no dia de seu casamento com José Luiz. Ele conta que viu seu filho chamando José de pai, o que o feriu muito. Montserrat afirma que não ama José Luiz e se casou com ele apenas por agradecimento e porque todos diziam que ele era o melhor para ela e Laurinho. No entanto, o homem que ela ama e sempre amará é Alessandro. Na novela O que a Vida Me Roubou de 26 de agosto de 2020, Alessandro pede a Montserrat que jure, em frente ao altar, que ainda o ama. Então, ela responde para ele que o ama mais que sua própria vida. José Luiz desfala a Rosário que foi até a residência de Pedro Medina conversar com Nádia. Mas, a jovem confirmou que tanto Victor quanto Alessandro não conseguiram se salvar e acabaram mesmo falecendo. Graziella fala para Fabiola que está só e à mercê de qualquer um. Adolfo solicita para Victor que fale para Alessandro que deseja vê-lo, porque está certo que o interessa o que tem a dizer. Montserrat está a ponto de ir ao encontro que tem com Alessandro quando chegar José Luiz. Ela diz que irá ao encontro de Nádia. José Luiz insiste em ir junto dela. Montserrat garante que isso não é necessário, pois talvez demore, tendo em vista que não vê sua amiga há muito tempo. José Luiz machuca o pé, o que atrasa Montserrat. Alessandro aguarda, muito nervoso, por sua amada. Montserrat, nervosa, diz a José Luiz que deve ir ao hospital para que lhe faça um curativo no pé. Rosário afirma que preparou um remédio muito bom e que irá lhe dar alguns analgésicos fortes, que o farão dormir toda a noite. Graziella chora porque sente que seus filhos estão cada vez mais afastados dela. Carlota fala que deveria estar feliz, pois Montserrat está casada com o homem que ama e Demétrio está a ponto de iniciar uma nova vida com a mulher que ama.
Na novela O que a Vida Me Roubou de 27 de agosto de 2020, Graziella segue aos prantos, afirmando que não imagina um jeito de ganhar o afeto de seus filhos. Carlota afirma que essas lágrimas só podem ser de arrependimento, e que se ela seguir agindo como está, seus filhos se afastarão cada vez mais. Alessandro acha que Montserrat não chegará para o encontro, então se emociona muito ao avistá-la. Rosário fica assustada quando vê Montserrat junto de Alessandro. Comovida, ela fala para Laurinho que enfim seus pais estão juntos. Montserrat fala para Alessandro que morre por estar em seus braços e ser sua mulher, pois jamais esteve assim com José Luiz. Montserrat e Alessandro fazem amor. Esmeralda diz a Renato que falando com Mônica se deu conta que vive submissa às suas exigências, pois ele a fez renunciar seu trabalho e seus sonhos. Alessandro fala para Victor que esteve com Montserrat. Rosário afirma para Montserrat que esteve a ponto de revelar a José Luiz que ela esteve com Alessandro. Montserrat pede que ela não o faça, pois José é um homem do bem e ela não quer feri-lo. José Luiz diz a Montserrat que ela estava a ponto de lhe dizer algo quando Rosário os interrompeu e quer saber do que se tratava. Montserrat responde que o dirá mais tarde. Montserrat diz a José Luiz que se enjoou. José, emocionado, pensa que ela esteja grávida de um filho seu. Montserrat responde que não está grávida. Montserrat toca o ventre e diz que, pelo menos por agora, deseja com todas as suas forças não estar grávida. Victor diz a Alessandro que Adolfo quer vê-lo e que o assunto é Maria. Alessandro responde que se alegra em saber que Maria não tenha tirado sua vida quando ele supostamente havia morrido. José pede a Montserrat que diga a verdade, se realmente ela não está grávida. Montserrat responde que é apenas uma suspeita e que precisa fazer um teste para ter a certeza. Montserrat se surpreende ao receber uma ligação de Josefina. Josefina diz a Nádia que está surpresa com a sensibilidade de Adolfo, que antes acreditava que tudo isso era apenas uma pose para impressioná-la, mas agora se deu conta que é real. Nádia responde que adoraria tê-la como cunhada. Graziella fala para José Luiz que deveria colocar Rosário para fora de sua residência, porque esta se transformará em sua pior inimiga ao descobrir que Alessandro não morreu. Josefina diz a Nádia que Montserrat e Alessandro já se viram e, seguramente, estão muito contentes. Diz ainda que se arrepende de não haver dito a Montserrat que Alessandro estava em coma, mas naquele momento acreditou que isso era o correto a se fazer. Alessandro diz para Montserrat que sua mãe sabe que ele está vivo, que já o viu no dia de seu casamento. Graziella fala para Rosário que devem ir para longe com Alessandro, caso não queira que ela o denuncie à polícia. Rosário responde que se ela se meter com seu filho irá se arrepender, pois é capaz de matá-la. Montserrat diz a Alessandro que esteve a ponto de contar toda a verdade para José, mas que prefere esperar o momento mais propício. Alessandro responde que não haverá momento mais propício, pois a rivalidade que existe entre ele e José só terminará com a morte de um deles. Rosário fala para Sofia que esbofeteou Graziella e a advertiu que em sua presença não irá mais insultar Alessandro, mas a preocupa o que ela seja capaz de fazer para prejudicar Alessandro. Sofia diz que também se preocupa, ainda mais quanto a José, quando descobrir que Alessandro não morreu. Na novela O que a Vida Me Roubou de 28 de agosto de 2020, Alessandro fala para Montserrat que o melhor é que fujam para bem distante. Montserrat responde que essa mesma noite eles podem ir, levando com eles Laurinho. Alessandro pensa melhor e afirma que antes de irem ele precisa provar sua inocência, porque não matou ninguém por herança nenhuma. Montserrat questiona quando ele dirá a verdade a José Luiz e Alessandro responde que quando não houver mais perigo de o mandarem para a prisão. José Luiz fala para Renato que tem que dizer à sua esposa que por algum momento chegou a se interessar por outra mulher, ainda que nunca tenha ocorrido nada demais. Esmeralda, aos prantos fala para Amélia que ama muito Renato, ainda que eles briguem sempre. Graziella fica muito zangada ao ver Montserrat e Alessandro aos beijos. Graziella trata mal Montserrat e ameaça denunciar Alessandro para a polícia. José Luiz fala para Amélia que tem tudo para ser feliz porque se casou com a mulher que ama, e existe a possibilidade dela estar grávida. José diz que se sente muito culpado por Alessandro ter ficado em coma. Rosário fica muito surpresa. Alessandro afirma para Graziella que deve ter pensado que o venceria com facilidade, e que ele não lutaria para recuperar seu filho e mulher. Mas ela estava muito errada, pois além deles também recuperará seu sobrenome e sua fortuna. José Luiz pede para Rosário que não fale nada a Montserrat até que ele converse com ela. Rosário responde que ele precisa respeitar a decisão de Montserrat quando ela souber de toda a verdade. Montserrat fala para sua mãe que tem pena dela, pois ela tem muitas posses, porém é solitária.